já joguei naquele gramado, eu já me lesionei naquele gramado. E assim, É o eu jogo que o vou dizer Rogério que Ceni ali te tirou de campo? foi. Ele não Conta acreditou pra na minha lesão. gente. Cara, aquilo foi uma maluquice, porque é o seguinte, eu tava em São Paulo, voltando para casa, para cá, aqui pro Morumbi, aqui para minha cotia querida, o Raí me liga no celular. Ele pergunta: "O que que você tá fazendo?" Eu falei: "Cara, tô voltando para casa, tudo". Ele falou: "Não, não, volta não. Vai ter um jogo hoje no Morumbi da Fundação Gol de Letra e eu tô juntando uma turma para jogar no meu time. Você não quer ir jogar?" Cara, eu não sabia nem o que responder, porque sim, claro que eu quero jogar. Mas caramba, né? Falei, Cacilda, assim, fazia acho que uns 10 anos que eu não botava uma chuteira no pé. Eu jogava só site de vez em quando. Eu tinha largado o futebol, tinha desistido já dele. E aí eu falei, tá bom, eu vou. Eu estava tão despreparado que eu tive que parar no shopping para comprar uma chuteira, porque eu não tinha mais. E eu corri pro shopping, comprei uma chuteira, catei lá o que tinha lá e saí voando pro Morumbi. Cheguei lá, encontrei com o Jair, né, o Jairzinho, Jair Oliveira, encontrei Simonieta, que estava lá também, encontrei Nando Reis, encontrei uma galera lá. Aí o Raí tinha montado dois times para jogar contra o campeão da Fundação Gol de Letra. Então, assim, eram ex-atletas e personalidades. E ele separou a turma toda e falou, e para mim ele falou: "Ó, você vai entrar no segundo tempo." Eu falei, tá bom. Aí fiquei sentado lá, o Silas do meu lado, Miller contando lorota. Aliás, é mais legal que o jogo, né? Ficar ali A ouvindo as resenha, né? histórias. Putz, é mais legal que o jogo. Aí, sei que acabou o primeiro tempo, o Raí chamou, eu subi pro gramado, tudo, entrei, comecei a dar uma corrida, tudo, virei para ele. Aí o time era, no gol, o Zete. Aí a dupla de zaga era Lugano e César Sampaio. Aí numa lateral tava o Cicinho, na outra lateral botaram o Jair Oliveira, coitado. Correu que nem um miserável lá do outro lado. Aí no meio-campo tinha o Mauro Silva e o Josué, o Raí, o Paulo César Caju, e no ataque o ex-goleiro Sérgio, do Palmeiras, e eu. Eu falei, beleza. Eu falei, eu sou lateral, mas eu não vou falar pro Cicinho não jogar de lateral. Jogo eu de atacante, tá tudo certo. E aí eu virei pro Raí e falei, Raí, faz muito tempo que eu não jogo. E eu vou estar lá na frente. Se eu pegar a bola e não souber o que fazer, eu dou em você? Aí ele falou, não, dá no Caju. Eu falei, no Caju? Ele falou, cara, ele tá com 70 anos, ninguém chega nele. Dá a bola para ele que o jogo para. Eu falei, então tá bom. Mensagem recebida, tá tudo certo. Aí começou o jogo. Juro por Deus, o juiz apitou, a bola voltou lá no ataque, lá na defesa dos caras, e a gente foi subindo. Eu fiquei ali, né, simulando atividade na frente do zagueiro. O zagueiro olhou para frente para lançar e deu aquele tapinha para pegar embalo e quebrar a bola. Ele achou que eu não jogava bola, porque ele deu um tapa muito longo. Ele achou que eu era um prego. Quando ele deu o tapa, eu falei, perdeu, é minha. Eu corri para a bola e roubei a bola dele. Eu roubei e toquei. Quando eu pisei no chão, meu joelho travou na grama e eu rompi o LCA. Ah, rompeu. Rompi o LCA. 45 Gente. segundos, mas se muito. Deu quase isso. Não deu 50 segundos de jogo. Foi o tempo da bola ir lá, eu roubar e eu cair no chão. Aí eu caí no chão, o time saiu todo para lá, ninguém achou que eu estava de zoeira. E aí o jogo continuou. Aí daqui a pouco eu tentei levantar, a hora que eu vi que a perna não ia segurar, eu falei, deu ruim, esqueci, acabou a brincadeira. Aí eu fiz o sinal para substituição. Quem que entra para me ajudar? O Rogério. Ele não estava jogando, ele só estava lá, ele só estava existindo lá. Ele entrou correndo e achou que eu estava de onda, começou a me bagunçar. Aí eu falei baixinho para ele, falei, cara, acho que eu rompi o ligamento do joelho. Ele falou, consegue pisar? Eu falei, não. Eu falei, então eu te tiro. Aí ele me botou no ombro dele e me levou até a maca. Dali eu fui para a ambulância, da ambulância para o Einstein. Eu não vi o jogo, não vi Meu nada. Eu não Deus, vi Pedro nada. do céu. Eu não Mas sabia o que você mais estava louco levando não é isso. grave. Isso era uma segunda-feira. Na quinta, eu tinha um show aqui em São Paulo, que eu era diretor musical para a Rádio Alfa. Eu era o diretor musical e baterista do show. Uma banda grande, um monte de artista, tudo. E o cara da rádio, o diretor da rádio que estava assistindo a esse jogo, ele estava jantando, comendo o jantar dele, vendo TV. Daqui a pouco entrou o Rogério Ceni. E aí, como é que foi o jogo? O jogo foi legal, foi animado.
Pena que a nossa única baixa foi o Pedro Mariano ter que sair de ambulância daqui. O cara quase infartou. Ele falou, meu show, perdi, acabou, já era. Aí depois ele me ligou, eu falei, não, esse pé, esse joelho que quebrou, dá pra tocar, não tem problema não. Eu fiz Mas o você não show, né? Você Então, tocou na quinta-feira? toquei. Você não operou? Era o pé do chimbal, não tem, mexe pouco, não tem problema. Eu fiquei sentadinho lá, tá tudo certo. Eu só operei quase um mês depois. Que loucura. Eu preciso absurdo. fazer a ressalva que essa lesão não aconteceu no gramado sintético, hein? Não Não, foi e aconteceu a num lesão no prédio velho que gramado tava. do Não, Morumbi. Morumbi é um tapete, ali não machuca ninguém, só eu que não. Mas depois disso, depois que eu operei o joelho, eu voltei a jogar só de raiva e joguei mais 2 vezes no Morumbi, naquela festa que tem no final do ano, a festa do Zico. Eu joguei no jogo pré, que eu jogo com os filhos do Zico, eu joguei 2 vezes lá. É mágico, jogar Mas, naquele estádio é uma delícia. ô Pedro, você sabe que eu rompi também, né? O ligamento esquiando na neve, no Chile. E quando eu Muito mais caí, chique. muito mais chique, sem dúvida nenhuma. Mas Muito quando mais chique. eu caí, não doeu. E eu lembro da sensação de eu tentar levantar, eu apoiei o meu pé esquerdo no chão. É como se a coxa estivesse querendo encostar na panturrilha. Isso, Não isso. tinha nada que me. Meu joelho não. Parece, Aí eu. parece amortecedor quebrado. Você pisa, você Ex- vai, mas não volta. Foi Exato. Aí eu exatamente. me Eu não tive joguei no dor também, chão, não. Só fez um dor barulho horrível, só nenhuma. isso. Eu levantei a mão assim e desci. Aí veio a maca, desci de maca e tal. Aí quando eu cheguei em São Paulo, vim de avião, né? Imediatamente, fui para o aeroporto, vim no avião e fui para o Einstein também. E quando eu cheguei lá, um médico me olhou e ele tirou sarro. Ele falou assim: rompeu. Mas ele viu uma mulher, na época eu tinha 28 anos. Ele falou: rompeu, mas né, não, mulher só opera se você jogar bola. KKKKK. Eu falei: então você vai operar, porque eu vou voltar a jogar bola. Ele Exato. ficou me olhando. Eu falei: eu vou voltar. Então eu operei um pós-operatório medonho, uma coisa horrorosa. E eu fiz tudo só de teimosia para voltar a jogar bola e voltei. Mas não é a Eu mesma coisa. também. Não é a mesma coisa. Não Não, é a não é a mesma mesma coisa, mas perna. eu joguei muito melhor depois de operado do que antes, porque como eu tinha Ah, que fazer muita academia para manter o joelho sim. inteiro, Ah, né? Aí eu estava em forma, né? Quando eu estourei, eu não estava em forma. Agora estou em forma desde então. Sim. a minha única história chique de lesão, eu tinha 9 anos e eu jogava futebol também na escolinha do Bellini. Bellini que foi o capitão da seleção de 58, né? Um grande nome do futebol mundial. E a escolinha era dele, ele ficava lá. E aí eu estourei o tornozelo diversas vezes jogando futebol, e a primeira vez que eu estourei o tornozelo, eu tava lá e nós éramos vizinhos, a gente morava em Genópolis, e quando eu estourei o tornozelo, eu precisava de uma carona para casa, porque eu tinha ido de carona, e ele me levou para casa, e eu falei assim, gente, isso é muito chique, eu tenho 9 anos, e o primeiro brasileiro a levantar a taça de campeão mundial, que por um acaso é o Tá me dono da levando para escolinha de casa. futebol, tá me levando para casa. Acho que a Lígia deu uma Esse travada. Eu voltei, né? Tá valendo Voltou. muito a pena esse tornozelo estourado, mas aí ele ficou estourando pro resto da vida, né? A lesão tem esse problema, você não fica muito Você bom, nunca fica né? mais igual. E conforme você vai, digamos assim, ganhando quilometragem, o negócio vai ficando cada vez mais complicado. Eu depois desse episódio, eu joguei essas vezes e joguei algumas vezes com uma outra turma, também jogos de celebridades, não sei o quê, e eu fiz um jogo tão divertido lá no estádio do Ibirapuera, lá do Parque Ibirapuera, só que assim, foi divertido porque o jogo foi muito divertido, mas assim, tinha chovido muito a semana toda e tinha tido um campeonato de rugby naquele campo. Então, assim, não é que tinha um buraco, tinha crateras abertas e ninguém arrumou para a gente jogar. Mas tudo bem, como ninguém estava ali botando o contrato em risco, né? A gente foi jogar. E eu lembro que eu cheguei meio desavisado, não sabia contra quem, não sabia o que era, só recebi a ligação, você quer ir jogar? Quero. Então vem, tá? Então, peguei o carro e fui. Quando eu cheguei lá, era o time de vermelho contra o time de azul. O time de azul era tudo ex-atletas entre celebridades e ex-atletas do Palmeiras. E do meu lado tinha uma galera que jogava no São Paulo. Eu falei, pô, eu joguei com o Pavãozinho,
tava lá o Josué, tava de novo, tinha uma outra galera. Aí eu sei que na hora que começaram a apresentar outro time, eu jogo de lateral direito. Aí tava na meia esquerda do outro time, chegando ali, andando, Ademir da Guia. E ele veio, todo pimpão, ele veio e parou assim, eu fiquei olhando para ele e falei, ô, senhor Ademir, o senhor vai jogar aqui na esquerda mesmo? Ele falou, eu vou, meu filho. Você é o lateral direito? Eu falei, sou, mas fica tranquilo. Quando o senhor estiver vindo, você só me fala para que lado vai driblar que eu corro para o outro. Eu não quero ser eu que vou sair nessa foto de trombar com o senhor nesse jogo. Você pode ficar tranquilo que de mim, no senhor não vou encostar. Pode ficar bem tranquilo. Maravilhosa essa história, gente. Respeito. Não, É eu não doido. tenho... Se quiser dar uma caneta em mim, só me fala. Caneta, eu paro, você dá a caneta e vai embora. Tá tudo certo. E eu levo para casa essa história. Eu não tenho como competir com você tendo o Bellini te dado carona, Alicia, você sendo retirado pelo Rogério Ceni do gramado, não tem uma história parecida com essa. Nunca nenhuma celebridade nesse nível me salvou de nada. Te resgatou. Me resgatou, exato. Mas uma pergunta que a gente sempre faz aqui, Pedro, é qual foi a maior dor que o São Paulo já te deu, assim, o maior sofrimento, a maior tristeza em um jogo, né? Putz. Olha, é que assim, quando a draga começou a pegar mesmo, que o São Paulo começou a ficar triste de assistir, eu já estava numa fase meio de futebol é entretenimento, ou seja, se eu estiver me divertindo, eu sigo assistindo, se não tiver, eu vou fazer outra coisa, porque no final das contas é isso. Mas eu lembro que de ter ficado muito, mas muito, muito, muito chateado mesmo, quando a gente chegou na final, foi 92, 93, né, as duas Libertadores, e aí em 94 a gente chegou na final de novo. E aí, assim, eu já estava naquela de que, virou farra agora, né? Tava parecendo o torcedor do Palmeiras hoje. Anunciava a final, eu já comprava a faixa e só queria saber de alegria. E o jogo foi muito disputado, poderia ter caído para qualquer lado. E aquela derrota, eu lembro que na época assim, foi uma grande frustração, porque foi de uma fase de que a gente não esperava nada, o time foi se construindo até virar aquela máquina do Tele, e aí chega em 94 com tudo certo. Aliás, eu acho que foi a final mais ganhável do que as outras. E aí a contingência do jogo não levou, e eu lembro que essa foi uma frustração, assim, não chegou a ser uma dor, né? Eu acho que ver os grandes ídolos parando de jogar, né, sempre é uma coisa nostálgica, mas não chega a gerar uma grande dor, não. Eu acho que eu fiquei mais triste vendo a seleção de 90 tomar aquela biaba da Argentina do que com o meu time, entendeu? Sei. Então, assim, porque aí depois dessa fase, claro, 2005 foi incrível, tudo, mas 2005 eu acho que assim, foi a tempestade perfeita, né? Tudo acontecendo para aquilo dar certo e chegar no Japão, tudo dando certo, né? E eu falo sempre, ó, corintianos e são paulinos, quem viu, viu, quem não viu, visse, porque a distância hoje não é uma distância, é um oceano de diferença. Inclusive, não sei nem o que vai ser desse campeonato mundial, essa Copa Mundial de Clubes aí. Eu tô com medo de passar vergonha de novo pelos outros, né? Sim, vergonha alheia, né? Porque, cara, assim, eu vou ser muito sincero. Os dias que eu mais sofro vendo futebol é quando tem Champions à tarde e meu time joga à noite. Assim, é um sim. negócio que me dá um desespero. A minha filha, que não conhece nada de futebol, ela só é torcedora. Ela estava vendo o jogo do São Paulo e ela tinha visto o jogo do Real Madrid comigo, que a família é espanhola, então a gente estava lá assistindo o jogo do Madrid. E aí terminou o jogo, fomos fazer não sei o que, bem, vai ter o jogo hoje, é mais cedo, é 6 horas, dá para ver. Tá bom, vamos assistir. Sentamos assim, quando deu 10 minutos de jogo, ela falou, mas por que essa bagunça? E quando a gente estava vendo à noite, é tão bonito de ver. Eu falei, resumido em uma frase,
é isso. Que esporte é esse que está passando agora, né? É que aquilo lá é futebol. Esse aqui, a gente ainda precisa batizar, a gente não sabe ainda qual é o nome disso aqui, não. Foi outrora Agora, você... chamado de futebol, né? Eu também com esse negócio aí da Copa do Mundo de Clubes, que é como a FIFA quer que a gente chame o que é o Super Mundial, o objetivo é não passar vergonha. Eu acho que assim, qual é a meta? A meta é sair com dignidade. O que você quer levar do Mundial? A dignidade de volta, chegar com ela e sair com ela intacta. Eu acho que até para não arruinar o ano, né? Até para não arruinar o ano. Porque para eles acabou o calendário. A gente ainda tem que disputar o brasileiro inteiro, né? E Copas. Exato, então, exato. Eu fico pensando, o ano está meio que só começando. Como o Fluminense vou dizer vai assim, voltar? Não tenho ideia. Eu acho assim, com muita sobriedade, assim, muita serenidade. Eu acredito que talvez o Palmeiras seja o único time que possa chegar lá com o treinador que tem, do jeito que ele cuida do time, como ele enxerga o futebol, ele vai competir. Mas eu acho que ele não vai pagar a conta do ano com esse negócio, não. A hora que ele sentir que o negócio vai ficar, que a água vai começar a ficar aqui, ele vai tirar o pé. Os outros clubes eu não sei. Eu acho que eu tenho uma ligeira sensação que alguns irão naquela soberba de futebol brasileiro, é isso mesmo, a gente tem que ir para cima, mostrar alegria nos pés e vamos aí. Eu tenho esse receio, sabe? De que vai ser devastador para alguns. E o meu receio também é que o Palmeiras, que não tem mundial, tenha um super mundial. Eu já falei aqui outro dia. É a cara do Palmeiras. Eu entendo a sua aflição, né? Tipo, não tem nenhum, aí vai ter esse. Respeite a Copa Rio. Respeite o meu mundial. Respeite a Copa Rio. 1951, respeita a minha história. Mas a gente brinca, cada um tem um mundial que merece, né? Então, Corinthians teve aquele torneio de verão que o Corinthians ficou chamando de mundial por tanto tempo, né? Fala, gente, pelo amor de Deus, os caras vinham aqui encher a cara o dia inteiro, chegavam tudo de porra para jogar. Chamam. Feijoada e caipirinha. O pré-treino era feijoada e caipirinha, né? Exatamente. A FIFA reconhece, gente. A FIFA reconhece cada coisa. A FIFA reconhece o nosso também, até aí. Verdade. Agora, né, não é exatamente a melhor instituição para termos como referência,